fiz esse vídeo como vídeo resposta. Existem muitos canais no YouTube e artigos na internet que defendem que os reptilianos foram criados pela ficção literária no início do século XX. Livros como Conan Barba e a história do livro de D. Sheldon Kingdom, ambos do início do século XX. Um dos principais divulgadores da tese, da teoria sobre os reptilianos, é David Icke, ou David Icke, um escritor britânico conhecido como um lunático em seu país. E de fato, a teoria de que somos governados por lagartos reptilianos de outro mundo é muito bizarra, não é? Mas muito além das críticas, existem fortes fundamentos de teorias que apontam que talvez tenha um pouco de verdade nisso. Os críticos afirmam que a história de The Sheldon Kingdom, publicada pela Wade Tellez em agosto de 1929, foi a base de criação dessa teoria dos lagartos. Porém, a inspiração desta obra, por sua vez, baseia-se nas ideias teosóficas dos mundos perdidos, de Atlântida e de Lemúria, principalmente na obra da médium espiritualista do século XIX, Helena Blavatsky. Talvez Helena Blavatsky tenha sido uma das primeiras médiums sensitivas a falar sobre os lagartos reptilianos. Em seu livro, a obra A Doutrina Secreta, um livro lançado em 1888, ela se refere aos homens dragões e suas civilizações no continente lemuriano e alguns de seus sobreviventes que colonizaram outros povos. Portanto, essa teoria é muito mais antiga do que os primeiros livros de ficção do início do século XX. A única coisa que temos a mais, de novo, é que David Icke leva a teoria da existência dessa raça a uma conspiração universal. Mas esse autor parece se inspirar na teoria dos Anunnakis, no livro de 1976, O 12º Planeta. Nesse livro, o autor russo-americano Zacharias Sitchin alegou que os Anunnakis eram, na verdade, uma raça de seres extraterrestres do planeta Nibiru, que veio à Terra há cerca de 500 mil anos atrás, para minerar o ouro. Segundo Sitchin, os Anunnakis usaram a engenharia genética para criar o Homo erectus, para serem seus escravos. Sitchin alegou que os Anunnakis foram forçados a deixar a Terra quando as geleiras da Antártida derreteram, causando o dilúvio de Noé, o que também destruiu as bases deles na Terra. Eles tiveram que reconstruir por meio dos Nephilim, uma raça híbrida, necessitando de mais humanos para ajudar nesse esforço maciço. Ensinaram-lhes agricultura àqueles humanos antigos. De acordo com as minhas fontes espiritualistas, os Anunnakis faziam parte do Império Draco, cuja terra foi um dos mundos colonizados pelo Império Draco. Os Anunnakis tinham interesses comuns com os reptilianos, podemos destacar como a exploração do ouro. Os reptilianos podem ser talvez uma das raças criadas para dominar outros mundos, como foram os Anunnakis. Em um vídeo à parte explicarei melhor sobre a teoria a fundo dos reptilianos e também dos Anunnakis. Então, vou deixar o link aqui para vocês seguirem o canal e na descrição. Voltando ao ponto de vista inicial, temos o seguinte fragmento das obras teosóficas da científica Helena Blavatsky. Veja só. Na China, os homens de Forri, ou homens celestes, são chamados de 12 Tian Hong, as 12 hierarquias de Daiyanis, ou de anjos, de rostos humanos e corpos de dragões, representando o dragão, a sabedoria divina ou o espírito. E eles criaram os homens, encarnando-se em 7 imagens de Agila. Então, podemos ver aqui nesse pequeno fragmento, onde ela fala sobre os homens de Forrim, que no caso eram homens que tinham um aspecto de lagarto, um corpo de lagarto e cabeça humanoide de humano, né? E isso se encontra no livro da Helena Blavatsky, um livro de 1888. E ela faz várias referências às civilizações antigas que cultuavam deuses com o corpo de lagarto. É muito interessante. Então, esse personagem que ela cita, que é o Forri ou Fuxi, é um personagem da mitologia chinesa,
e é tido como um imperador que reinou durante os meados do século 29 a.C. Ele tem uma grande semelhança com o deus Tote do Antigo Egito, bem como o do sábio Hermes Trismegisto, o que fundou a civilização egípcia, o primeiro a criar as pirâmides e dar toda a ciência para o povo egípcio. Pois foi Forri que criou todo o conhecimento e sabedoria do Império Chinês, na antiga China. Ele era considerado um herói da mitologia e da cultura, atribuindo-se à invenção da escrita na China, a pescaria e a caça também. Ele é considerado o fundador da nação chinesa. E nas descrições ele tinha corpo de dragão e cabeça de homem. Isso vai de encontro à teoria dos reptilianos, que eles seriam seres alienígenas que governam secretamente os governos. Olha só. Então aqui vamos ver que tem umas imagens aqui da ilustração. Temos o Forri, né? Olha só. Aqui ele tinha um aspecto. Aqui lembra muito bem a cadeia de DNA, né? Talvez faça referência ao caduceu de Hermes, que vai de encontro. Talvez seja alguma mensagem, né, para nós aqui do futuro. É uma ilustração antiguíssima encontrada aqui pelos arqueólogos, né? O que você acha disso? Comenta aí nos comentários, né? Ficaria agradecido. Então, vamos à origem de Forri. Segundo a lenda, a terra foi varrida por uma grande inundação e só Forri e sua irmã, a deusa Nuan, sobreviveram. Eles se retiraram para a mitológica montanha de Kulum, onde oraram para um sinal no céu. Eles oraram por um sinal no céu para o imperador do céu, né, que faz referência até mesmo na teoria dos antigos astronautas, né? Talvez seja um possível indício de um extraterrestre, né? Então, nessa montanha eles oraram o Imperador do Céu, e o Imperador do Céu, que muito lembra o Anun lá dos Anunnakis, né? Dá autorizações para que eles voltem a colonizar a Terra, a reprocriar os humanos de novo. E o divino Deus, o divino ser do céu, deu sua aprovação para a união do casal, e os irmãos começaram a procriar a raça humana. Fuxi também inventou instrumentos musicais de meditação e ensinou as pessoas a domesticar animais selvagens e terem cultura. Segundo alguns autores, Fuxi era Pangun, o primeiro ser vivo e o criador de tudo em algumas visões da mitologia chinesa. Estudiosos de filosofia fazem perspectiva a crerem que Pangun é a definição do definido do primeiro do verbo, ou um tipo de Cristo mitológico da civilização chinesa. Ou seja, ele era um Jesus Cristo chinês, por assim dizer. Ao meu ver, segundo a minha teoria, o Forri, assim como Hermes Trismegisto, fundador da nação egípcia, não se tratam da mesma pessoa, e sim de sobreviventes de antigas civilizações avançadas que foram destruídas pelo alagamento ou dilúvio universal, e as mudanças também na formação continental dos continentes, evento que foi conhecido como dilúvio de Noé. Helena Blavatsky, autora da obra Tradição Secreta de 1888, fala muito bem em suas obras com base em pesquisa em texto histórico de raças anciãs que há muito tempo se extinguiram e cujos sobreviventes se mudaram de suas localidades e conheceram outros povos mais primitivos e passaram o conhecimento secreto a eles na forma de iniciações. E assim surge o culto de mistérios, não é? Surgem as primeiras ordens secretas, o que vai de encontro à teoria de possíveis governos, né, como os Illuminatis, que seria uma ordem secreta antiguíssima que teve contato com esses seres de outros mundos que planejam fundar um reino único na Terra, com o intuito do controle absoluto. Provavelmente a teoria dos reptilianos possa estar certa nesse ponto, e existem organizações secretas que controlam a humanidade por meio do conhecimento oculto. Aqui no Brasil temos um pesquisador muito famoso, um ufólogo chamado Chico Penteado, o qual divide opiniões sobre o assunto. A autobiografia de Chico Penteado relata suas experiências e contatos com extraterrestres. Relata de seu encontro com seres de aparência reptiliana. Nesse livro que ele lançou conversando com os reptilianos, esse livro, os extraterrestres que haviam abduzido ele, lhe contaram que ele era a reencarnação de Kraka,
É um nome bem complicado de se pronunciar, né? Mas é Kraka. Um reptiliano condenado ao exílio em nosso planeta por crimes cometidos contra a Confederação Planetária. Através de relatos claros e diretos, o autor no livro faz menção dessas aparições que ele teve. E ele é membro ativo dos mais sérios grupos de estudiosos de ufologia aqui no Brasil. E a partir dos seus contatos e experiências com seres intergalácticos, obtidos em décadas de árduo trabalho de campo de pesquisa. Ele fez isso no interior de São Paulo. De acordo com as experiências desse ufólogo, os reptilianos não seriam seres maus, seres malignos, ou talvez não todos. Só um grupo desses seres que são rebeldes. Pelo que vejo, faria muito sentido a eles, já que são seres avançados tecnologicamente. Eles não visam querer destruir a humanidade, porque se eles tivessem esse empenho de dominação total, eles teriam conseguido, né? O Chico Penteado ele aponta que os reptilianos eles têm um planejamento mais amigável, que eles querem fazer acordo com os governos para que os governos se despertem para a existência da vida fora da Terra, da vida inteligente. Eles não têm um intuito maligno da forma que pensamos, como vemos nos filmes de ficção científica, mas eles têm essa intenção de fundar um domínio único na Terra, que a Terra possa ter um governante. Chico Penteado fala isso muito bem. E, voltando aqui ao assunto, e fora que os reis e sábios que eram retratados como tendo fisionomia réptil, podemos ver como Forri, que eles não eram seres malignos, eles eram seres benignos que fizeram muito bem, passaram a sabedoria, passaram o conhecimento, no intuito das civilizações avançarem tecnologicamente e até mesmo moralmente, né, naquele tempo. Né? E eu acho meio estranho os reptilianos serem tratados com esse olhar como seres malignos que são típicos dos extraterrestres de ficção científica. Né? Talvez na vida real, se realmente eles existirem, eles não sejam dessa forma como pensamos, né? Sejam mais benignos do que hostis, não é? Pois esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo irei abordar o meu ponto de vista sobre todas as raças que possivelmente